Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Família Bernadeschi, da autora Cláudia Castro. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, trago para vocês 225 páginas de uma história super rápida, de uma história muito gostosa de ser lida. Apresento De Volta à Máfia, O Piloto e a Virgem. Essa história a gente vem contar a história de Luciano e da Antonella. Luciano, ou Luciano, né, porque ele é italiano, ele é um homem da máfia italiana, pelo fato dele não ser o primogênito, então ele consegue autorização dos mais velhos para poder, né, e do capo, para poder viver a sua vida de forma diferente, no qual ele é um piloto e ele ama viajar pelo mundo afora. Ele é um homem que vê ali, numa inauguração de uma boate, o seu mundo virar de pernas para o ar. Porque ali, juntamente com a sua família, ele acaba encontrando uma menina muito bela, encontrando uma mulher de olhar muito penetrante, que se aproxima dele, deixando bem claro o que quer. Assim, ele leva ela num cantinho, ele leva ela num lugar escuro, e ali ele tenta dominá-la, porque ela já chega querendo dominar ele, e ele mostra que quem domina é ele. Só que quando ele vai dominar, que ela olha com um olhar apavorado e ela fala uma frase que faz com que ele recue, ele começa a perceber que aquela menina tem uma história muito instigante por trás. E assim ele quer desvendá-la. Ele vai, então, dar o que ela quer, só que no momento que ele chega à penetração final, ele percebe que ela era virgem. Antes dele falar qualquer coisa, ela fala para ele não falar nada, porque o que ela quer é só aquilo ali, e assim ele finaliza o ato, dando prazer a ela. A partir do momento que eles finalizam, que ele acredita que vai conseguir descobrir os segredos daquela mulher, eis que ela sai correndo, deixando ele para trás. Ele busca por ela? Busca. Mas ela já tinha tudo planejado, porque ali ele não sabe, mas ele estava com a Antonella. Antonella é neta de um mafioso, muito sem escrúpulo, um mafioso que acabou usando essa menina para benefícios próprios. Ela perdeu os pais, né, e foi dada a esse avô, e ele viu ali a oportunidade de ganhar não só muito dinheiro, poder com aquela menina, né, como também se vingar dos pais dela, porque os pais dela jamais aceitariam o destino cruel que esse avô estava dando a ela. Porém, o que ela não acreditava, o que ela não imaginava, é que seu avô não era tão burro, né, ao ponto de não perceber que tudo aquilo foi uma armação. E por mais que ela vem fugindo por alguns anos, o avô dela está no encalço dela, tentando descobrir aonde ela se encontra. Alguns anos depois, ela acaba se deparando com o nosso piloto Delícia, com o nosso Luciano, em um voo que ela vinha para Nova York. Ali, ela reconheceu a voz dele, ali ela reconheceu a presença dele, no momento que ele estava se despedindo de todos os passageiros. Ela ficou muito nervosa, mas como ela está um pouco diferente, porque ela precisou mudar o seu visual para não ser reconhecida, ele não a reconheceu. Porém, ele ficou instigado com aquela mulher. Como assim um déjà vu? Parece que eu conheço, mas aonde? Mas ele ficou se perguntando quem era aquela mulher. Algum tempo depois, eles acabam se encontrando novamente. E após ele meio que forçar ela a tomar um café com ele, eles ali conversam, falam algumas coisas, ela solta uma frase que ali ele tem certeza, ela é a mulher da boate. Ele diz para si mesmo e diz para ela que ela jamais vai sair de perto dele, porque ele perdeu ela uma vez, mas não vai perder novamente. E assim ele se faz presente na vida dela, ele vai se aproximando, ele vai dando a ela muita atenção, muito carinho, e faz com que ela confie nele ao ponto de contar quem é ela. O que ela fez para fugir. Só que o que ela não imagina é que ele também é um mafioso. E ela deixa claro que ela odeia esse mundo. Que ela odeia tudo que é ligado à máfia. E ele entra em conflito. Porque ele precisa estar com aquela mulher, ele precisa trazer ela para sua vida, mas ele precisa fazer ela entender que por mais que a família dela é mafiosa e odeia a família dela, que eles são diferentes. Que eles não... Se eles são mafiosos, eles fazem coisa errada? Sim. Mas eles têm um pouco mais de escrúpulos, vamos dizer assim, do que o vô dela. Então, nesse momento, o Luciano tá ali, vivendo esse amor, vivendo essa paixão com a nossa Antonella, levando ela à loucura, fazendo ela sentir a mulher mais desejada, mais amada.
porque o cara sabe o que faz, o cara faz de uma maneira que leva ela à loucura em inúmeros momentos. Ao mesmo tempo, ele tá tentando investigar melhor sobre a família dela, sobre esse pretendente que o vô dela tinha arrumado. Então, assim, ele tá trabalhando muito arduamente e ainda tá fazendo as suas viagens que ele ama. Só que um atentado que a sua família sofreu faz com que ele tenha que ir para a Itália, faz com que ele tenha que voltar, sim, ao seio da família. Fazendo com que Antonelli fique aos cuidados de algumas pessoas que ele colocou para ampará-la e para cuidar para que ela não seja... Porque ele sabe que o vô dela está à espreita. Ele sabe que o vô dela não acreditou em toda a armação que foi passada na mídia. Ele sabe. Então, por isso, ele deixa ela meio que protegida. Só que essa proteção não é suficiente. E assim, ela acaba sendo levada pelo seu avô? Não, pelo seu pretendente. Ela vai sofrer um pouquinho na mão desse pretendente, porque o cara... se o vô dela é ruim, esse cara é pior ainda. Esse cara deixa bem claro, né, que vai fazer com que ela pague por esses anos de espera. E aí o nosso Luciano, juntamente com a sua família, vai ter que entrar em ação, vai ter que dar um jeito de resgatá-la, não será fácil. Ao descobrir, então, quem é o Luciano, a quem ele pertence, então ela precisa repensar toda a sua vida, ela precisa ver o seu futuro, porque ela fugiu por tantos anos, mas ela acabou sendo pega novamente. Então, ali ela percebe que não tem como você fugir da máfia. Ali ela percebe que não tem como você sair daquilo lá, que ela pertence àquele mundo. Só que é melhor ela pertencer ao mundo de quem? Ao mundo do Luciano. Só que existe a questão que a família do Luciano é inimiga da família dela. E a família dele vai aceitá-la de bom grado? Não é porque a família ajudou ele a recuperar ela que eles vão aceitar de bom coração. Que eles vão vê-la como, ah, não, você faz parte da família. Porque eles podem pensar que é um golpe, eles podem pensar que é tudo armação, eles podem pensar que ela tem o sangue ruim como o avô dela. Então, são muitas questões que eles terão que resolver entre si. Lembrando que o nosso Luciano, ao descobrir que ela já sabe de toda a verdade, ele entra em desespero, porque ele não aceita perder aquela mulher. Ele não aceita que ela não faça parte mais da sua vida. Então, é uma história muito rápida, é uma história que não terá tanto drama, é uma história, assim, que vai te prender do início ao fim, e você vai ficar ansiosa para ler o segundo, o terceiro, e aí por diante. Então, eu vou agradecer muito a sua companhia, dizer para vocês, leiam, porque vale a pena, fiquem com Deus, e até a próxima!